Olá turma, tudo bem? Professor Fábio na área, fazendo história junto com vocês. Então galera, vamos para mais uma aula de história, né? Com o tema desta semana, que é Neolítico. Nós vamos entender um pouco sobre a Revolução Agrícola e a sedentarização, dois fenômenos aí que acontecem nesse período da história, tá? Então, nós vemos que período é esse, a pré-história, né? Mas como pré-história? A pré-história é aquilo que vem antes da história, né? É onde ocorrem os primeiros avanços tecnológicos da humanidade. Então nós aprendemos nas aulas anteriores, né, sobre as grandes divisões aí da história, né? Que a história se divide em Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Muito bem, né? Antes de tudo isso vem a pré-história, que é aquela fase do surgimento dos seres humanos, né, até a invenção da escrita, ok? Então só para a gente retomar um pouquinho para se situar aí, nós estamos estudando as fases da pré-história. Nós vimos lá no Paleolítico, né, na Pedra Antiga, naquela época em que a tecnologia que se tinha era a pedra lascada, quebrada, né? Nós vimos naquele momento ali que o ser humano aprendeu a dominar o fogo e começou a ter algumas mudanças, aprendeu a modificar o meio ambiente a seu favor, ok? Então isso aconteceu na primeira fase da pré-história, que é a mais longa. A fase do Paleolítico, a Pedra Antiga. Entre o Paleolítico e o Neolítico tem o meio, o Mesolítico. No Mesolítico é o período da glaciação, onde as regiões da Europa e da Ásia sofreram lá com o congelamento, né? Os oceanos diminuíram, o que facilitou naquelas migrações que nós aprendemos antes, que terminou com o povoamento da América, que é o último lugar onde o ser humano chegou, né? Então nós vimos lá isso tudo aí nas aulas anteriores. Nós vimos a origem e a evolução do homem. Nós vimos as várias teorias que explicavam essa evolução. Nós vimos que o homem tem origem no continente africano. Então, como nós dizemos, a África é o berço da humanidade. A humanidade nasce na África. Falando do Paleolítico e do Neolítico, há, segundo o historiador Yuval Harari, 4 grandes importantes revoluções na história da humanidade. E essas 4 grandes revoluções são o caminho que nos trouxe até os dias de hoje. A primeira revolução é a revolução cognitiva, acontece lá no Paleolítico, quando o homem passa a usar a inteligência, a razão, para aprender e modificar, criar ferramentas, modificar o meio ambiente a seu favor. A segunda grande revolução acontece no Neolítico. No Neolítico, o homem vai passar a dominar a agricultura e se sedentarizar. Esse modo de transformar, de modificar o ambiente, de modificar a terra, plantar, de criar um novo ambiente propício e com os recursos que ele precisa, essa é a Revolução Agrícola. Esse momento, a grande inauguração, bem-vindo à civilização, é o que de fato vai permitir a existência das civilizações. Agora, com a agricultura, nós podemos alimentar uma população inteira, nós podemos alimentar grandes números de pessoas. E isso daí vai mudar. Essa revolução transformou o homem da caverna em nós. Há muitas lacunas, tá? Muitas coisas que ainda não foram respondidas. Por isso que os cientistas eles procuram ainda entender como esse processo começou de fato e o que foi feito para chegar até aqui. Nós sabemos algumas coisas porque nós temos os vestígios, temos as pistas, temos os arqueólogos trabalhando e buscando informações, as demais ciências, mas ainda há muito a ser respondido sobre a origem e evolução do homem, ok? Paleolítico para o Neolítico. O Mesolítico é exatamente esse meio, esse momento da mudança climática, tá?
que ocorre a glaciação. Então, no final dessa glaciação aí, é que ocorrem essas transformações que vão levar o homem a mudar o seu modo de viver, né? Vai deixar de ser aquele cara nômade, coletor e caçador e passar a ser um agricultor. A descoberta da agricultura. Uma das primeiras descobertas foi a possibilidade de manipular plantas. Imagine-se na pele de um homem ou mulher das cavernas, que num belo dia encontra por acaso um pé de milho. Você prova e adora. Olha só, essas plantas eram saborosas. Então foi por experimentação, né? O homem descobriu as várias plantas que ele podia se alimentar através da experiência. Ele foi descobrindo, opa, isso é gostoso, eu posso comer. Outros não. Aí outro coleguinha lá dele comeu e ficou doente, ou não ficou bem, ou passou mal, e falar aquilo ali não é bom não. Então eles começaram a selecionar aí as plantas, os vegetais que eram agradáveis ao paladar humano, né? Observação da natureza. Então, o homem do Neolítico observava a natureza e constata, por exemplo, que uma semente podia dar origem a uma planta. Vamos lá, ele pegou uma plantinha, ele pegou uma laranja, ele pegou alguma fruta, comeu. O homem da caverna era muito educado, ele foi e cuspiu no chão. Depois de um tempo, aquela sementinha começou a brotar e crescer, foi crescendo. Quando ele viu, virou uma planta que dava o mesmo fruto que ele comeu. Ele percebeu aí que quando ele deixava esses grãos cair, essas sementes cair, as plantas nasciam. E ele pensou, poxa, em vez de eu ter que caminhar tantos quilômetros para poder ir atrás da planta, é melhor eu trazer a planta. E ele começou a plantar em volta do lugar onde ele morava. E assim ele descobriu a agricultura. Nasciam aí as primeiras proto-agricultura. Ou seja, antes da agricultura, eram os primeiros tipos de plantio. Plantava-se aleatório, plantava-se o que tinha perto. Tá? Então era o protótipo, o início da agricultura. Ou no popular, as primeiras roças. Estas são afirmações da geógrafa Silva Maranca, do MAI da USP e da Fundação Museu do Homem Americano. Sedentarização. O que é a sedentarização? Ser sedentário hoje em dia para nós é aquela pessoa que fica ali, né, só sentadinha no sofá, assistindo TV, mexendo no celular, o tempo todo no computador. Esses são os sedentários hoje em dia, né? Porém, o sedentário que a gente está falando aqui, a sedentarização, é o processo que o homem ele vai deixar de ser nômade, deixar de migrar de uma terra para outra, de um lugar para outro em busca de recurso, e ele vai passar a ficar fixo num lugar. Ah, mas por que, professor? Ele parou de viajar, parou de passear, parou de conhecer novos lugares e resolveu ficar só em um lugar. Aí que está o problema. Quando você muda a tecnologia, quando você quer um conforto, você acaba deixando outras coisas. Quando o homem ele aprendeu a agricultura, ele aprendeu a plantar e cuidar das plantinhas, ele automaticamente não podia mais sair de onde ele estava. Por quê? Para cuidar da lavoura era preciso tempo e dedicação. Em vez de se organizarem dentro de um esquema aí de nomadismo, vou para um lugar, depois eu planto, era muito difícil isso aí. Não era propício. Isso era bom para caçar e coletar, mas não era bom para desenvolver a agricultura. Então, os membros dessas primeiras comunidades agrícolas teriam finalmente fincado os pés no solo e se tornado sedentários. Também era preciso vigilância. Afinal, a terra tão suadamente cultivada poderia ser rapinada por animais ou outros grupos nômades. Então, se você abandonasse lá as plantas, já plantei, vou esperar crescer e vou embora, alguém podia vir e colher quando as plantas estavam boas. Ou algum animal podia entrar lá e comer. Isso é interessante porque muitos animais vão se aproximar. E as pessoas vão
espantar esses animais. Alguns vão se comportar de maneira mais agressiva, mas outros vão ser mais dóceis. O homem vai aprender que alguns animais são mais dóceis, são mais mansos, porque eles vão estar se aproximando ali do mesmo lugar. E esse convívio entre o ser humano e os animais vai gerar o que? A domesticação. O homem vai domesticar algumas espécies de animais, como a vaca, como o porco, como os cães também, né? Todos esses animais aí serão domesticados. Eles passarão a conviver com os seres humanos. Então a agricultura já começou a mudar muita coisa, vocês perceberam? Os primeiros ajuntamentos humanos. Então aquela família que começou a cultivar, a plantar, aquele grupo ali, aquela tribo que começou a plantar, começou a ter muito alimento. Quando eles não eram atacados por outras tribos às vezes chegavam, se aproximavam e percebia que ali era bom. E em vez de brigar e querer tomar o do outro, eles simplesmente se uniam e começou a formar as primeiras vilas, começaram a formar povoados até chegar nas cidades. Então essa sedentarização gerou a civilização como a gente conhece. Começou a formar cidades, começou a formar grupo de pessoas convivendo no mesmo ambiente e trabalhando juntos para produzir o alimento. Então a agricultura surgiu entre diversos povos ao mesmo tempo. No fim das contas, é possível que a Revolução Neolítica tenha sido mais plural do que se imagina. Então a gente percebe que a Revolução Neolítica ela ocorreu em vários lugares do mundo. Nós percebemos que assim como a migração foi ocorrendo, a agricultura também foi se espalhando pelo mundo, né? E para trabalhar com essa agricultura foram criados ferramentas. E a gente percebe como vestígio arqueológico, como artefatos encontrados em lugares espalhados pelo mundo inteiro, tudo isso foi feito e foi evoluindo para as demais tecnologias, né? Então aqui nós temos o mapa da propagação da agricultura. Então nós vemos aqui alguns pontos mostrando onde a agricultura foi surgindo nos continentes, né? Nós vemos em verde os pontos marcando os locais prováveis de origem da agricultura e como ela foi se espalhando por vários lugares do mundo, que é a expansão da agricultura. Nossa realidade é uma consequência desse fato. O fato é que sem todas as transformações do período, o homem não teria virado eu e você, como as qualidades e defeitos do nosso tempo. Então nós vemos que a agricultura foi muito importante para que o ser humano se formasse as primeiras sociedades, para que os seres humanos pudessem se desenvolver enquanto civilização. Hoje nós dependemos muito da agricultura. Nós exportamos produtos agrícolas para o mundo inteiro. Então nós vemos aqui, ó, por exemplo, lá, o cara lá da pré-história que descobriu o milho e que nós ainda hoje cultivamos aqui no Brasil e na América e nas outras regiões do mundo, né? Hoje nós temos a tecnologia. Os milhos já foram modificados pela ciência, né, para ficarem mais produtivos, para resistirem a pragas. Mas ainda nós, seres humanos, né, de várias culturas do mundo, cultivamos o milho como uma forma de alimento, entre outros grãos, entre outros cereais, e nós realmente dependemos da agricultura, né? Todos os dias nós temos ali na nossa mesa arroz, feijão, outros legumes e algumas coisinhas a mais aí que são frutos da Revolução Neolítica, da Revolução Agrícola, e moramos em casas fixas que são fruto da sedentarização que esses seres humanos começaram a desenvolver lá na pré-história, na fase do Neolítico, tudo bem? Então tem aqui os links para saber mais. Se vocês quiserem estar no material de vocês, dê uma olhada lá. As dúvidas do professor está à disposição, né? Só entrar em contato que nós ajudamos, tá bom? Então, obrigado por assistir ao vídeo. Se gostou aí, dá aquele like pro professor. Até a próxima, pessoal. Valeu!
Também era preciso vigilância, afinal a terra tão suada para comer, para rapinar lá, rapinar, devorar a plantação. Ferramentas que eles utilizavam para cortar, para colher,